Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, amém? 2 Timóteo capítulo 4, de 1 a 4. Assim se expressa a santa palavra de Deus. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Que o Senhor aplique essa palavra a cada coração, que o Senhor se apiede de nós nessa noite. Eu não posso dizer que eu estou alarmado com a crise doutrinária, a crise moral e espiritual que a igreja tida do Senhor Jesus Cristo, a igreja evangélica, tem vivenciado. Eu tenho andado por aí e nós temos presenciado, temos contemplado coisas absurdas. Tudo dizendo-se, fazendo a vontade de Deus e no nome de Deus. Nós temos hoje uma igreja que vive essencialmente de resultados. E como diz o Grupo Logos, resultados nem sempre é prova de que Deus está atuando. Digo não o Grupo Logos, mas a própria palavra de Deus. Jesus, no Sermão do Monte, disse: em meu nome, vocês expulsaram demônios, em meu nome, fizeram muitos sinais e maravilhas. E o que o Senhor disse? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então, a igreja que vive de resultado deve ter essa consciência, esse critério, o cuidado de examinar a vida de cada pessoa. Sinais e maravilhas não é prova que Deus está operando. Quando o povo de Deus saiu do Egito, os magos do Egito realizaram muitos sinais. Mas não era Deus que estava com ele. Deus estava com Moisés. Não é verdade? Então, irmãos, todo cuidado é pouco. Um certo pastor, apresentando um programa evangélico lá na Rádio Panatia M, 750 kHz, em Patos, eu estou dizendo o prefixo da rádio porque eu apresentava o programa Luz do Mundo, por esses anos todos que eu passei por lá, e o programa ainda permanece. O pastor Cícero assumiu o meu lugar lá, em Patos, e nós tínhamos lá alguns programas evangélicos nessa rádio. Um antes do nosso e um depois. Nós ficávamos no meio do fogo cruzado. Muitas heresias se propagam naquela rádio ali. O programa anterior ao nosso, o pastor disse assim: tem que mudar tudo. Ora, não tem que mudar tudo. E antecipo que não tem que se mudar nada. A mulher, a pastora, entre aspas, que faz o programa depois do nosso, ela tem a prática de falar em línguas estranhas, estranhíssimas, e ela mesma interpretar essas línguas e falar: ó, Toninho, digo para você, meu irmão, e fala lá algumas palavras esquisitas. É que um dia eu confrontei ela lá, ela falou assim: pastor Osmar, o dia que Deus transformar a sua vida, o dia que você se converter, você vai crer nisso. Eu falei: irmã, nunca vou crer nisso. E a senhora me respeite, que eu sou convertido há 30 anos. Eu acho que falta para a senhora é um pouquinho de conhecimento que a senhora não tem. A senhora para de enganar o povo de Deus. Para de fazer o povo de Deus errar. Então, infelizmente, a gente também tem que partir para esse confronto. Acredito que hoje não basta só você ensinar a verdade, você tem que combater o erro. Tem muita gente falando muitas asneiras por aí. E eu pergunto, será que realmente é necessário mudar alguma coisa daquilo que genuinamente nos foi legado
pelos nossos antecessores, nossos pais do passado, pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pelos pastores que fielmente têm nos legado essa palavra. As heresias, irmãos, têm assolado os arraiais evangélicos. Pragmatismo é o que mais se vê hoje. Hoje se dá muita ênfase àquilo que funciona. E nós somos aí, às vezes, tentados, né? Poxa vida, nossa igreja é tão pequena, não poderia ser o dobro do que está aqui hoje? Poderia ser um estádio, um ginásio de esportes? Esse é um problema que também vivenciamos hoje, o pragmatismo, que não leva em conta se é bíblico ou não, se é verdadeiro ou não, leva em conta se funciona, se dá resultados. Esse é um problema grande da igreja. Inversão de valores é o que se vê hoje também. Doutrinas estranhas, doutrinas centradas mais no poder do homem do que no poder de Deus. Frases que ouvimos por aí, frases não bíblicas, têm sido aí usadas, as quais confundem as pessoas com relação à recepção do Evangelho, do verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A ênfase tem recaído sobre o que as pessoas precisam fazer, ao invés do que Deus já fez por elas. Nós não podemos perder isso de vista, irmãos, que nada podemos fazer, que foi Deus que fez. É Ele que fez, Ele que faz. Deus é ativo, nós somos passivos. Nós apenas somos recipientes da misericórdia, da graça de Deus. Nós não podemos perder isso de vista. Comumente nós ouvimos frases assim: aceita Jesus no seu coração, entrega a sua vida a Cristo, vem aqui à frente, levante a sua mão, faça a sua decisão por Cristo. Será que eu posso aceitar a Cristo? Ou antes foi Ele que me aceitou e me elegeu pela sua misericórdia e sua graça antes da fundação do mundo? Não sou eu que me decido por Cristo. Eu estou dizendo isso porque nós convivemos com isso passivamente. Essas coisas que, assim, sorrateiramente, paulatinamente vai invadindo a igreja. Quando vê, aconteceu o que aconteceu com a igreja abandonou a palavra de Deus e começou os papas decretar pela caneta, pela pena papal, o que a igreja deveria fazer. E não mais a Bíblia era a palavra de Deus, a vontade de Deus, mas o que a igreja dizia. Uma tremenda inversão de valores. Quem estava com a verdade era tido como herege. E quem era herege estava aí tido como servos fiéis de Deus. Precisou da reforma protestante. Precisou de centenas de milhares de pessoas perderem as suas vidas para que esse evangelho pudesse chegar a você e a mim genuinamente como chegou. Não sou eu quem decido por Cristo, Ele decidiu me escolher antes da fundação do mundo, conforme nos diz a palavra de Deus. Às vezes, irmãos, a mensagem pregada dá tanta ênfase à participação humana na conversão que a obra perfeita de Cristo fica em segundo plano. A obra perfeita não é devidamente compreendida e devidamente crida. E sem falar em outras doutrinas esquisitas que tem por aí. Por exemplo, a doutrina da determinação. Eu não sei se foi Kelly, sabia que estava na casa daquela um dia, um cara estava orando lá e falou assim: irmã, eu decreto que Deus cumpra, eu decreto que Deus faça. E depois, todo cheio de orgulho, falou: tá vendo, irmã? É assim que se ora. É assim que se ora. Um cara altivo, vaidoso. Quem somos nós para decretar o que Deus deve fazer? Então isso é inversão de valores. Isso é heresia. Isso é um falso ensinamento. E nós estamos convivendo passivamente com esses tidos como irmãos. Às vezes, para manter a política da boa vizinhança, né?
você não protesta, quero dizer a vocês que nós herdamos, nós legamos a alcunha, o apelido de protestante. Por que protestante? Porque nós, representados por nossos pais do passado, santos servos de Deus, protestavam em alto e bom som, confrontavam. Hoje não. Hoje, protestantes que não protestam mais. Talvez com medo de perder a amizade, né, de ser chato, e assim a coisa vai. Então, irmãos, todo cuidado é pouco. Segundo a doutrina da determinação, Deus é uma espécie de gênio da lâmpada que está ali somente para realizar os desejos humanos. E quase sempre são desejos egoísticos, né? São pedidos apenas materiais, né? Eu ainda acho que muitos de nós herdamos isso aí, e a gente associa a oração somente à questão de fazer pedidos. E a oração, ela é muito ampla, né? A oração pode ser de adoração, pode ser de louvor, pode ser de confissão, pode ser de intercessão. Jó intercedia para os seus amigos, não pensava nem nele, e a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Ele não pediu para ele mesmo. Então, isso é impressionante, essas coisas. E não é isso que nós vemos hoje. Tem uma música que diz assim: quem antes era servo, agora acha-se senhor, dizendo a Deus como ele deve fazer, como ele deve agir. É uma música, O Evangelho, com o grupo Logos. É assim. Inversão de valores. Na verdade, é Deus quem determina, é Ele quem exige, não nós. Nós apenas devemos cumprir o que Ele determina na sua palavra. E não pense que para por aí as coisas. Nós temos ainda a doutrina da quebra de maldição, doutrina da prosperidade. Segundo esse ensino da prosperidade, a pessoa não pode nem adoecer. Tem muita gente falsa, doente, escondido do pessoal da igreja. Prega isso e não vive isso. Eventualmente está doente e tem que se esconder para não se mostrar doente. Porque você acha contraditória essa doutrina, esse ensinamento. As pessoas têm levado os fiéis a materializar a fé. Eu estava uma vez no gabinete pastoral lá da igreja do Cabo, eu dava lá 2 plantões durante a semana, e entrava muita gente lá, de outras igrejas, né? Entrou 2 jovens perguntando acerca do que era a vassoura ungida. Eu falei, o que é a vassoura ungida? Não, porque a gente passou na igreja lá, o pastor estava lá vendendo a vassoura ungida para varrer os males da casa. Eu falei, chama a polícia e prenda ele. Rosa ungida, irmãos. Água ungida, copo de água. É um absurdo um negócio desse. Uma toalhinha que o morenão lá passa no suor para as pessoas serem curadas em casa. É um absurdo. Será que realmente essas coisas são a suma ou o resumo do Evangelho de Cristo? Será que realmente é necessário mudar tanto assim? E um pouco mais? Eu vos afirmo categoricamente que não. Até porque Deus não muda. Se Deus mudasse, Deus não era nem Deus, né? Deus não pode ser mais santo, mais sábio, mais do que Ele é. Ele é. Deus faz as coisas de maneira infinitamente sábias. Nós fazemos as coisas da melhor maneira possível. E há muitas falhas, mas isso não acontece com Deus. A palavra de Deus não pode mudar. Deus não tem nada de novo para dizer a ninguém hoje. Tem muita gente que crê em revelação extra-bíblica, né? Isso é um problema, isso é uma heresia. O que Deus tem de novo para falar para alguém hoje? Senão o que está escrito. Esse povo
preguiçoso, não gosta de ler a palavra de Deus para ver o que Deus disse, o que Deus requer, e vai em busca aí dessas coisas por aí, sendo enganado. A palavra de Deus não muda, ela permanece para sempre, conforme já foi dito aqui. Nós precisamos, irmãos, fazer uma coisa só, para darmos um basta em tudo isso. É o que o apóstolo Paulo disse aqui. Pregues a palavra. Só. É suficiente. A palavra de Deus pregada é suficiente. Pregue a palavra e mais nada. Não é preciso acrescentar, nem tampouco tirar nada. Aqui o apóstolo diz, pregues a palavra, enche a tempo e fora de tempo. É preciso pregar a palavra, é preciso combater o erro. Há muita passividade no nosso meio. Não tenha vergonha de confrontar, não tenha vergonha de perder a amizade. Aqueles que se constituem amigo do mundo se constituem inimigo de Deus. Então, às vezes, você não quer contrariar um colega de classe, de faculdade, do trabalho, e você está ali passivamente, né? Você está desagradando a Deus. Com certeza. Com certeza. Temos que honrar o nome de protestante que nós herdamos, o nome que nos foi legado. E eu pergunto, você tem pregado e vivido a verdade? Você tem protestado contra essas heresias? Contra esse desvirtuamento da fé? A ideia aqui do texto, esse verbo aqui, redalguas, é o verbo redalguir, é questionar, é inquirir, exortando, corrigindo, refutando. Então precisa ir um pouco mais para o confronto, realmente, para arrazoar, pedir a razão dessas coisas. Quando você fala, então vamos, me mostra aqui onde está na Bíblia isso aqui. Não, eu senti. Não, eu tive uma revelação extra. E qual é o critério dessas revelações? E qual é o critério do sentimento? Se não tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Então, irmãos, precisamos fazer assim. Vamos verificar pelas Escrituras o quanto é preciso mudar. Tem muita gente pregando que deve mudar. O irmão lá, o pastor, disse que deve mudar tudo. No outro dia, eu preparei um estudo e disse que não precisava mudar nada. E fundamentei nos seguintes textos. Leia aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 13 e 14. Quem pode ler em alto e bom som? 2 Timóteo, capítulo 1, 13 e 14. Presta atenção no verbo que vai aparecer aí. Se há alguma indicação de mudança. Uma outra tradução diz assim, conserva, manter, conservar e guardar. Esses verbos indicam alguma mudança? Não. Mantenha o modelo das sãs palavras, das sãs doutrinas. Então não precisa mudar nada. Onde está a ideia de mudança? Em canto nenhum. Um outro texto que diz, retendes os preceitos que vos entreguei. Um outro texto. 1 Coríntios 11, 2. Quem pode ler? Mais completo. Reter indica alguma mudança? Certamente que não. Vamos ver ainda, 2 Timóteo 3,14. Preste atenção aí para o verbo que vai aparecer aí. 2 Timóteo 3,14, alguém pode ler? O verbo permanecer indica alguma mudança?
Não. Não. E para concluir, Gálatas capítulo 1. Os irmãos, creio que todos conhecem. Galácia era a igreja dos judaizantes. Os judaizantes eram judeus convertidos à fé cristã. O apóstolo Paulo havia passado naquela região, pregado o evangelho. Muitos judeus ali abraçaram a fé cristã, ouvindo a pregação do evangelho através do apóstolo Paulo. Porém, com a saída do apóstolo Paulo, queriam voltar aos rudimentos da lei. Foi por isso que Paulo escreveu essa carta aí, para condenar, para desautorizar qualquer mudança. Não mudam nada, nem um tio. E no verso 8 aí, o apóstolo Paulo diz: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja maldito. Digamos que um deles lá se enlouquecesse lá, olha, não é nada daquilo que eu preguei. E até mesmo um anjo descesse do céu, Paulo afirma categoricamente que não era para mudar nada do que já tinha sido ensinado. Então, não há indicação de mudança alguma. Até porque Deus não muda, conforme dissemos. A sua palavra permanece para sempre. Portanto, irmãos, precisamos pensar seriamente nisso. Se você não tem confrontado, confronte. Se você não tem vivido, viva a verdade. Confronta o erro com a palavra de Deus. Vai custar um pouco, mas nada... Todo problema que a gente tiver aqui, todo sofrimento, toda aflição, menos do que o inferno, está de bom tamanho. Tem um texto lá em Filipenses, capítulo 1, Paulo diz: em relação a Cristo, nos foi concedida a graça de não só crermos nele, mas também padecermos por ele. Então, quem de nós temos padecido? Ninguém. Ninguém tem padecido. Ninguém tem pago preço alto, como nossos irmãos do passado, que pagou o preço com as suas próprias vidas. Eu me lembro de John Huss, um pré-reformador, viveu ali 100 anos antes da reforma protestante, propriamente dita, né, do século XVI. John Huss, sendo inquirido pelo o cardeal sobre o que ele ensinava da palavra de Deus, pedindo para ele renunciar àquilo, ele disse: me prove pela Bíblia, me prove pela palavra que eu estou errado e eu vou renunciar. E assim ele foi queimado vivo na fogueira, numa praça da Itália. E não negou. E confirmou tudo que a palavra ensinava. Deus nos deixou essa palavra. E eu entendo que o propósito maior que Deus nos deu a Bíblia é que Ele queria que nós soubéssemos do seu grande amor para conosco. Amor este manifestado na pessoa bendita de Cristo Jesus. Você que está aqui nessa noite, pense nisso. Essa é uma palavra viva e eficaz. Essa é uma palavra suficiente. O que precisamos é ler mais, como um verdadeiro alimento espiritual. E outra coisa, eu entendo que os reformadores do passado nada pode fazer hoje, além de nos legar essa riqueza, né? Só o fato da palavra de Deus chegar até nós, como ela chegou, íntegra, suficiente. Hoje eu entendo que a igreja é como se fosse uma corrida de bastão. O bastão hoje está na minha mão e nas suas, nas mãos de vocês. Nós temos que fazer hoje. Nós temos que batalhar hoje pela fé. Os reformadores pouco podem fazer, além do muito que fizeram, é de nos legar tudo isso. E agora devemos ensinar isso com fidelidade aos nossos filhos, para que eles também pensem assim, para que eles também batalhem pela fé, para que eles também, além de pregar a palavra de Deus, defender a palavra de Deus e anunciar a palavra de Deus como ela é. Doa a quem doer. Quer goste, quer não goste, quer aceite, quer não aceite, preguemos a palavra de Deus como ela é. Pregues a palavra.
Paulo disse, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu não tenho medo de dizer que esses tempos já chegaram. As pessoas não querem mais ouvir. É tradicional, é igreja tradicional? Não quero. Quer vá atrás de novidades. Eu tenho uma tia, que é membro de uma igreja aqui, que outrora era batista, era tradicional, e agora virou a casar, como diz outro. E ela questionou o pastor. Ela é uma mulher simples. Falou, pastor, não estou me sentindo bem mais na igreja, pastor. Pastor, a Bíblia não mostra Deus derrubando ninguém, pastor. A Bíblia mostra Jesus levantando as pessoas. E aqui as pessoas estão caindo. Já pensou? Um membro comum da igreja. É assim. Coisas esquisitas. Muito esquisito. Confrontemos, pois, com a palavra de Deus. Essas pessoas que não têm suportado essa doutrina. Satanás, para encerrar, Satanás, por um bom período, atacou a igreja de fora. De fora para dentro. Matou muita gente. Muitos perderam suas vidas. Teve um dos pais da igreja que disse que sangue de Marte era semente de cristãos. Quanto mais o governo institucionalizado, matava, quanto mais derramava o sangue, mais o cristianismo crescia. Tanto que Constantino, que foi o imperador romano, do 3º século, ele foi um político hábil e inteligente. Como ele percebeu que o Estado não podia vencer o cristianismo, ele se aliou ao cristianismo. E oficializou a religião cristã como sendo a religião oficial do império. Mas hoje, Satanás, naquela época, Satanás viu que não dava certo essa estratégia, de matar crente. Então agora não mata mais crentes. Quem é que tem morrido aí? Ninguém. Então tem fomentado esse tipo de desvio, de heresias, de essa produção a toque de caixa de falsos crentes que estão abarrotando as igrejas aí. Igrejas que enchem do dia para a noite, da noite para o dia, do dia para a noite a igreja enche. Pai, a minha igreja encheu, a sua está lá. Samir, cadê a sua igreja crescendo? Não cresce dessa maneira. Até porque o crescimento não depende, em última análise, de cada um de nós. O apóstolo Paulo resumiu isso, não foi eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. É assim. Tudo depende de Deus, não de nós. Então, às vezes, isso provoca muita vaidade, na liderança da igreja. Tantas conversões, mas são conversões falsas, que a pessoa não permanece, que a pessoa fica dando mau testemunho, fica vivendo como se não fosse, como um não crente. E aí diz, que as atitudes clamam muito mais alto do que as palavras. Eu posso dizer que sou um cristão, mas se eu vivo de maneira inadequada à fé cristã, então eu estou sendo um falso cristão. Então que Deus se apiede de nós, irmãos, e que empunhemos essa palavra, e que preguemos a tempo e fora de tempo, doa quem doer, mas que preguemos a santa palavra de Deus. Amém.